minhas senhoras, meus senhores, diretores, representantes das entidades empregadoras e sindicais, renovados votos de muito bom dia, Senhora Inspetor-Geral do Trabalho, Augusto Pombal, excelentíssima diretora do CSST, doutora Isabel Cardoso, excelentíssimo diretor do SENFOC, Sra. Anacleto Teixeira. Queremos renovar as nossas saudações aos diretores e representantes das entidades empregadoras, aos representantes das organizações sindicais e a todos aqueles convidados que se fizeram presentes. O CSST e o SENFOC agradecem a presença de todos neste evento. Dando início ao nosso trabalho, passaremos a palavra à diretora do CSST, doutora Isabel Cardoso, para a abertura do evento. Excelentíssimos diretores, representantes empresariais e sindicais, caros convidados, minhas senhoras e meus senhores. A sinistralidade laboral em estaleiros de construção civil justifica o desenvolvimento de um projeto específico de segurança e saúde no trabalho aplicado ao setor. Considerando o registro de uma elevada sinistralidade nesta área, implica que seja uma atividade prioritária a prevenção de riscos profissionais. O número de acidentes de trabalho registados de alguns anos a esta parte correspondem em cerca de 1/3 dos totais. Embora a lei imponha o seguro de acidentes de trabalho e doenças profissionais, no que concerne à reparação dos danos, há a registrar custos sociais muito elevados decorrente da sinistralidade neste setor. Todos ficamos a perder, trabalhador, empresa e sociedade, sempre que acontece um infortúnio. Debatemos de um modo contínuo e permanente com vários problemas de fórum socioeconómico, tais como a proliferação de micro e pequenas empresas, essencialmente de cariz familiar, processos pouco transparentes de subcontratação, falta de formação dos decisores, trabalhadores e de outros implicados no processo da construção, tudo isto agravado pelo clima de grandes mudanças que o país atravessa. Nesta fase de aceleração do desenvolvimento económico que vivenciamos, verificamos que por parte dos decisores implicados há uma forte tendência em reduzir os custos e prazos de obra através da intensificação do ritmo e duração dos trabalhos. Ora, as profundas mudanças observadas nos processos de trabalho operados na construção civil e obras públicas, cada vez mais visando o aumento da produtividade e da dita redução de custos, geralmente não vêm acompanhadas de melhorias das condições de trabalho. Concomitantemente, os trabalhadores enfrentam um conjunto de incertezas no desempenho das suas funções, fruto de uma relação, muitas vezes de caráter precário, que estabelecem com as entidades empregadoras, ficando diminuída a sua capacidade para lidar com acontecimentos inesperados. Porém, algo está a ser feito para contrariar esta tendência. Assim, para o Centro de Segurança e Saúde no Trabalho, estes riscos constituíram um estímulo para o desenvolvimento de novas estratégias de prevenção associadas à criação de melhores condições de trabalho. Pensamos e elaboramos o futuro Regulamento Geral de Segurança e Saúde na Construção, com o objetivo de ir além da melhoria das condições físicas dos trabalhadores, da sua segurança e higiene no trabalho, e proporcionar o sentimento de satisfação dos trabalhadores e empregadores, aumentando comprovadamente a produtividade. Este regulamento inovador, no seu conteúdo, é oportuno e pretende ser esclarecedor, pretende orientar entidades empregadoras e trabalhadores e assim contribuir para a evolução do setor em Angola. Numa fase em que a construção civil é o reflexo da reconstrução do nosso país, o Centro de Segurança e Saúde no Trabalho apela a todos a análise e cumprimento deste documento
que em muito beneficiará esta tão importante e necessária classe que é a construção civil. A todos, meu bem-aja e bom trabalho. Bom dia. Bom dia. Diga-nos então como é e a propósito de que é que surge este seminário? O seminário surge porque a construção civil, portanto o setor, merecia de nós uma intervenção especial e prioritária devido à sinistralidade laboral que se verifica no setor da construção civil e por esse motivo achamos que era conveniente e oportuno traçar o projeto de regulamento na construção civil. Portanto, o projeto de segurança e saúde no trabalho na construção civil. É com este propósito que fizemos esse seminário, de forma também a envolver todos os intervenientes do setor para que possamos escolher daqui contributos que depois possam ajudar que este diploma seja de facto, tenha uma aplicabilidade prática e seja de facto execuível. Este é o grande objetivo deste seminário. Olhando de soslaio para esta magna Assembleia, retiro dos presentes e digo, vem aí carga. Carga é gíria do construtor e eu pertenço à área de construção. Carga que significa, ou pode significar, mãos na massa, suor, trabalho árduo, enfim, dedicação. A razão de ser desta atividade pioneira e parceira entre o CSST e o SENFOC, seminário sobre segurança, higiene e saúde no setor da construção, já é domínio dos convidados. Porém, o porquê desta parceria? Somos duas instituições, duas unidades que integram o mesmo órgão de tutela, diferenciados pelo objeto social que realizamos, mas que se complementam na atuação, sendo o denominador comum a ação preventiva do trabalhador, neste caso a empresa, e do futuro trabalhador, ainda em contexto de formação, embasada na educação. Prevenção através da educação, o vocábulo que traduz preocupação perene de todas as sociedades, e muito particularmente a nossa, e sobretudo neste setor da construção, onde o índice de sinistralidade já inspira cuidados redobrados, motivos aplausivos para este encontro de trabalho entre nós. É nossa intenção disseminar e acessar informações, construir conhecimentos sobre a temática, porém de forma coletiva, em equipa, em parceria. O trabalho em equipa representa sinais de movimento, de aproximação de significados, que implicam superação, alteração, complementações, enfim, conflitos, de amadurecimento a partir da ação, reflexão e a expansão deste modo de convivência. Considero, em minha opinião, deve ser o apanágio que identifica o nosso modus fazendo. Aquela velha história, a união faz a força. Porém, a união deve ser encarada como um processo, um construto. Por isso, convido todos para sermos construtivistas, onde a palavra de ordem seja avançar. Gostaria que no final deste seminário os resultados tivessem de facto o rosto de todos nós e que permitisse a cada um dos participantes dizer de viva voz, no final dos trabalhos, eu dei o máximo de mim, e que desse resultado possibilite agregar valores capitalizáveis ao nosso exercício diário em matéria de saúde, higiene e segurança no trabalho, não só como profissionais, mas como bons cidadãos. A todos, meu muito obrigado pela atenção.
Doutor, bom dia. Bom dia. Diga-nos então, qual é o vosso papel enquanto centro de formação da área da construção? Qual é o vosso papel no contributo dessa problemática da segurança e higiene no trabalho? Olha, o nosso contributo é, acima de tudo, um contributo educativo. Trabalhar com as jovens gerações, trabalhar com, neste caso, futuros trabalhadores e trabalhar com próprios trabalhadores na perspectiva de passarmos a ideia da importância do setor, ou seja, da segurança, da higiene no trabalho. É um dos pilares fundamentais da vida do trabalhador. A ação esta que, em nosso entender, deve começar de casa, com os pais, com os irmãos um pouco mais educados, melhor preparados. Passar a ideia é evitar barreiras ao longo dos espaços para paulatinamente ir-se passando esta informação da necessidade, da vantagem que tem a segurança no trabalho. Porque é preferível educar as pessoas para a ação de prevenção à segurança, que é menos onerosa do que a ação curativa. Falar da sinistralidade laboral em Angola ou em qualquer parte do mundo implica necessariamente falar dos riscos para os trabalhadores, pois é certo que ali onde há trabalho há riscos. A percentagem de trabalhadores expostos a ruídos intensos, posições dolorosas ou fatigantes e a movimentação de cargas continua a aumentar. Independentemente desta situação, ainda existe um conjunto de fatores que contribuem para o aumento do risco no local de trabalho, que, no entanto, gostaria de me referir particularmente aos seguintes: o trabalho assalariado precário. E quando nos referimos aqui ao trabalho assalariado precário, estamos a citar a insegurança, a instabilidade que existe neste tipo de trabalho. E, igualmente, constitui um fator de risco o trabalho temporário. A falta de investimento na segurança, colocando os trabalhadores mais vulneráveis e expostos ao risco. Também é um dos fatores que contribui para a sinistralidade laboral, a elaboração nos dias de descanso, quer complementar, quer nos dias de descanso semanal. Como sabemos, e nos termos daquilo que a própria Lei Geral do Trabalho estabelece, os dias de descanso complementar, sábado, e os dias de descanso semanal, ao domingo. A elaboração desses dias também constitui um fator de risco para a sinistralidade laboral. O aumento do trabalho por turnos, o aumento de horas extraordinárias, porquanto, nos termos da legislação laboral angolana, há um limite estabelecido em relação ao número de horas que devem ser praticadas, e nós temos vindo a verificar que as entidades empregadoras, algumas, submetem os trabalhadores a um número de horas extraordinárias para além daquilo a que a lei estabelece. Este também é um fator
que faz com que a sinistralidade laboral aumente. Porquanto aqui vai implicar menores períodos de repouso para o trabalhador. É fundamental que sempre que o trabalhador seja contratado, em determinado posto de trabalho, o empregador tem uma informação relativamente à atividade que ele vai exercer ou formar o trabalhador no que tange às tarefas inerentes ao posto de trabalho que vai ocupar. Nos termos da nossa legislação, há a obrigatoriedade das empresas que tenham um número igual ou superior a 50 trabalhadores a criar os serviços de segurança, higiene e saúde no trabalho. Outro sim, é importante termos em conta que a atividade laboral também é influenciada por 3 grupos de condições. E eu cito esses 3 grupos. Primeiro, as condições ambientais. E quando me refiro às condições ambientais, estou a referir a questões relacionadas com a iluminação, o ruído, as vibrações e as temperaturas ou a temperatura no local de trabalho. Uma segunda condição tem a ver com o tempo. Portanto, aqui, tecnicamente é chamado as condições de tempo. Relativamente à duração da jornada laboral, os períodos de descanso, a que já fiz referência no início, como um dos fatores, porquanto a lei prevê 8 horas diárias de trabalho, mas trabalhadores que são submetidos a um período diário de trabalho superior a essas 8 horas. Isto leva, em muitos casos, a que o trabalhador seja exposto ao risco. Quanto aos trabalhadores, no que diz respeito à responsabilidade dos trabalhadores, passa aqui necessariamente pelo cumprimento das regras de segurança e higiene do trabalho. Os trabalhadores são obrigados a cumprir com as regras de segurança e higiene do trabalho, conforme espelha o artigo 46 da nossa Lei Geral do Trabalho. É um dever do trabalhador cumprir com essas regras. Naturalmente, essas regras passam pelo uso correto dos equipamentos de proteção individual, o respeito à proteção coletiva, a troca de impressões com colegas e chefes, a conservação e utilização correta dos equipamentos de proteção individual e o cumprimento das regras sobre sinalização de segurança. De alguma forma também ao novo regulamento que está em execução e vai introduzir algumas novidades. Portanto, é um instrumento fundamental para fazer a gestão do setor da segurança na construção civil e, por isso, vamos navegar um pouco já nesse regulamento através desta apresentação. Portanto, o que aqui aparecer já está de acordo com a proposta que está a ser desenvolvida neste momento. O primeiro passo é começar na fase projeto. E, de facto, um empreendimento tem sucesso quando a fase de projeto corre bem. Isso implica, de facto, que os donos de obra saibam contratar e saibam dar os primeiros passos. E é nesse sentido que, além dos outros intervenientes todos, como é claro, e é nesse sentido que esta apresentação corre. É preciso que os donos de obra, sejam públicos ou privados, comecem o processo bem. E começar o processo bem é saber planear, saber se os objetivos pretendem
estão de acordo que aquilo vai ser desenvolvido. E para isso é preciso contratar. E é preciso contratar diversos intervenientes que ao longo do processo têm que saber quais são as responsabilidades, as suas responsabilidades e os limites de responsabilidade. Portanto, isto é fundamental para que uma obra, um empreendimento, uma empreitada de construção civil tenha sucesso. Bom dia. Diga-nos então quais são os principais problemas em termos de sinistralidade no setor da construção? Bom, este seminário visa fundamentalmente fazer referência à questão sobre segurança, higiene e saúde no trabalho no setor da construção civil. Como sabeis, o setor da construção civil, por causa da sua própria característica, é o ramo onde existe o maior número de acidentes de trabalho. Esses acidentes são derivados por diversos fatores. Em muitos casos, há a falta de equipamentos de proteção individual. Fundamentalmente aí, porquanto existem os diferentes riscos e os trabalhadores, quando não fazem o uso dos equipamentos de proteção individual ou naqueles casos onde não há proteção coletiva, naturalmente que há maior probabilidade de ocorrência de acidentes de trabalho. A Tracevia é uma empresa que se dedica essencialmente à sinalização em estrada. Uma primeira vertente, digamos, aquela mais com que o público em geral mais contacta, é a da sinalização vertical, os lugares finais de trânsito com que todos os dias contactamos na estrada. A sinalização horizontal, portanto, a marcação das nossas vias, temos ali alguns exemplos com as linhas de guia, as linhas de eixo, as passadeiras em zonas urbanas, portanto, todos estes elementos que nos ajudam na nossa condução. Aplicamos também equipamentos de guiamento e balizagem, temos ali alguns exemplos, os marcadores no solo e, por último, os painéis de mensagem variável, que são equipamento que permite fixar informação variável para transmitir aos condutores, como, por exemplo, a existência de um acidente mais à frente ou de algum constrangimento decorrente, por exemplo, de uma obra, um desvio de tráfego, etc. E, por último, os sistemas de semáforos. Temos a apresentação do Dr. Afonso Carrolo, é mestre em saúde ocupacional, pós-graduado em segurança e higiene no trabalho, é licenciado em organização e gestão de empresas, é bacharel em contabilidade e administração de empresas e todas essas valências foram adquiridas em Portugal. Tem uma vasta experiência como formador, técnico superior de segurança, higiene e saúde no trabalho e como técnico oficial de contas. Atualmente é diretor-geral da LOC. Quando comecei a fazer a pesquisa e a fazer o trabalho, cheguei à conclusão de facto, quem escreveu isto tinha claro na ideia e sabia concretamente o que queria. Não há de facto uma emergência. Há várias emergências. Na mesma organização, a maneira como nós atendemos a emergência contra o incêndio é completamente diferente da forma como nós atendemos uma emergência perante um risco químico ou biológico. Antes de mais, eu queria começar por definir um pouco o que é emergência. O plano de emergência, no fundo, é a maneira como uma organização sistematiza as normas, as regras, os procedimentos para tentar minimizar os efeitos, quer económicos, quer para as pessoas, quando essa mesma situação catastrófica
que estamos a prever, tendo em conta a avaliação do risco, tendo em conta as condições em que a empresa, a organização, até na nossa própria casa, tem. Logo, tem que se definir normas e regras face aos cenários. É preciso organizar os meios, recrutar as pessoas, treinar as pessoas, dar-lhes formação específica e atribuir-lhes funções específicas para cada situação. Naturalmente, uma boa organização da emergência ou das emergências evita confusões. Cada um sabe o que é que tem que fazer. Quem é o chefe da fila, quem é o fim da fila, quem é que tem que ir buscar a maca, onde é que estão os equipamentos da primeira intervenção, onde é que está posicionada a saída de emergência, se todas as pessoas souberem isso. Não há confusão. Dirigem-se ordeiramente para onde é necessário ir. É, no fundo, o regime jurídico dos acidentes de trabalho e doenças profissionais. Temos também o decreto número 696, que trata do Regulamento Geral dos Serviços de Segurança e Saúde no Trabalho das Empresas, assim como o decreto executivo número 2198, que trata do Regulamento Geral das Comissões de Prevenção de Acidentes de Trabalho. Também foi falado pelo Sr. Inspetor-Geral do Trabalho, que no fundo é a SPAT, não é? Dita pela sigla, é conhecida pela sigla SPAT. Temos também outro decreto, entre outros, mas estes são os mais importantes, o decreto executivo número 38/09 de 14 de agosto, que é o regulamento sobre segurança, higiene e saúde nas operações petrolíferas. A ideia do regulamento na construção, obviamente, é uma ideia que não é nova, apesar deste ato ser novo, ser inovador, mas ele vem na linha das necessidades que temos e necessidades que são prioritárias. E dada a sinistralidade registada na construção, é imperioso que tratemos primeiro da construção. O Dr. Afonso Carrolo falou na sua apresentação e relativamente a dados estatísticos nos quais ele desenhou, ele fez um diagrama estatístico para aferir os acidentes de trabalho, a percentagem de acidentes de trabalho dos setores e a percentagem da população ativa em cada setor, e das suas conclusões tirou que 13% da população produz cerca de 33% dos acidentes de trabalho. E os 33% dos acidentes de trabalho em matéria de setor é muito elevado, comparada com 39% de todos os outros setores não classificados. A ideia também é fazer a integração de todo este painel de legislação de um modo mais harmonioso. E isso conseguir-se-á, obviamente, com o esforço de todos os interessados em cada uma das áreas, dos setores, de modo a podermos responder com eficácia a essa questão. A questão relacionada com a construção tem várias fases, portanto, os interessados nesta matéria, os implicados nesta matéria, sabem que a construção não é só levantar a parede, não é só fazer estuque, rebocos e por aí fora. Tem toda uma preparação que vem antes de tudo isto. Antes até do projeto vem a ideia. E nós temos aqui um puzzle e a partir desse puzzle vamos tentar guiar-nos relativamente às questões relacionadas com cada uma das atividades, sempre ir buscando a segurança e saúde. Sabemos que os maiores acidentes nas obras são das pessoas que trabalham nas alturas. E quais são as medidas que a Inspeção Geral do Trabalho tem tomado com os acidentes? Sabemos que as responsabilidades gerais é para todo mundo que trabalha dentro da obra, né? E quero saber quem tem sido o mais culpado no caso dos acidentes nas obras. Quem tem culpa na origem
desses acidentes. Dissemos que há responsabilidades por parte da entidade empregadora e dos trabalhadores. Tá? Há os deveres previstos no artigo 43 da Lei Geral do Trabalho, que automaticamente constituem direitos dos trabalhadores, e há os deveres dos trabalhadores previstos no artigo 46, que passam a ser, no caso, direitos do empregador. A entidade empregadora ou as entidades empregadoras têm a responsabilidade de adquirir os equipamentos, quer sejam de proteção individual ou ali onde for necessário existir a proteção coletiva. Informar e dar informação ao trabalhador relativamente às regras sobre segurança e higiene no trabalho. Os trabalhadores devem cumprir. Quem vai determinar a culpa de determinado acidente será a investigação. Portanto, ocorre um acidente e, de acordo com aquilo que está previsto por lei, deve imediatamente esse acidente ser investigado. Dizer, acima de tudo, que a organização deste evento está muito satisfeita e sentimos-nos, de certa forma, gratificados por tudo o que aconteceu cá hoje. Principalmente porque conseguimos o objetivo que preconizámos desde o início. Nosso objetivo era, de facto, fomentar este debate e creio que levamos daqui grandes contribuições. Reparamos também que com este debate sentimos que há necessidade de termos outros, como disse o nosso inspetor, que falasse inclusivamente da legislação laboral. Nós vamos propor à Inspeção-Geral fazer um workshop ou um seminário em conjunto para poder também esclarecer algumas dúvidas que possivelmente não ficaram de todo esclarecidas, uma vez que falou-se principalmente de higiene e segurança no trabalho. Quero agradecer a todos os patrocinadores, a todos aqueles que nos apoiaram de forma direta ou indireta, porque na verdade esse evento só foi possível com a colaboração de todos. Acreditamos que caminhamos por uma era completamente diferente. Notamos que existe um grande envolvimento das empresas com as instituições do Estado. Por isso, agradeço também muito a presença do Sr. Inspetor, dizer que nós, do Estado, estamos dispostos a responder às perguntas, às dúvidas e não devemos fugir a estas situações. Estou satisfeita sim e vai acontecer muito mais vezes em que vamos ser confrontados com imensas situações. Isto também cria em nós alguma responsabilidade, porque na verdade as promessas aqui feitas vão ser cobradas. Vão perguntar pela revista, vão perguntar pelo regulamento e vão perguntar, por exemplo, pela formação dos técnicos de segurança até o nível 6. Isso tudo é responsabilidade, neste momento, do Centro de Segurança e Saúde no Trabalho e outros parceiros. Isso faz de nós cada vez mais trabalhadores. E embora se diga que não gostamos de trabalhar, mas é necessário. E quando nos comprometemos, temos que, de facto, mostrar trabalho. Mas notou-se que a plateia esteve muito atenta sobre, de facto, estar, e nós agradecemos também por toda essa colaboração. Obrigada e a todos boa continuação. Os acidentes que muitas vezes ocorrem em ambientes de trabalho, quem é que tem que trabalhar no sentido desse problema ser ultrapassado e como é que pode ser ultrapassado? Todos nós.
quer empregadores, quer trabalhadores. Ou seja, há de facto ainda algum receio dos empregadores notificarem os acidentes de trabalho. E nós temos feito um grande trabalho, também agora em parceria com os hospitais ou unidades hospitalares, quer privadas, quer estatais, no sentido de serem então as unidades hospitalares a notificarem os acidentes de trabalho. Porque na verdade os números que nos chegam não são os reais. E nós precisamos de facto de alterar este cenário. É com todas essas estratégias que acreditamos que vamos chegar a um número mais verdadeiro, mais fidedigno. E, na verdade, temos de ser todos a contribuir para que haja, de facto, no país a notificação de acidentes de trabalho. Ou seja, a notificação de acidentes de trabalho sejam, de facto, obrigatórias. Quais são, então, falou disso na sua apresentação, as responsabilidades tanto para os empregadores como para os empregados para se evitar esse tipo de situações? Primeiro, gostaria de dizer que deve existir uma cultura preventiva. Esta cultura preventiva passa pela informação, pela formação dos trabalhadores e, naturalmente, pelo cumprimento das regras sobre segurança, higiene e saúde no trabalho. Este cumprimento não é só um dever da entidade empregadora, mas como também um dever dos trabalhadores. A Inspeção-Geral do Trabalho, através das suas visitas, tem verificado que em determinados casos até existem os equipamentos de proteção individual, mas os trabalhadores não usam. Se não usam, está a cometer, digamos assim, uma falta ao seu dever. Então, para nós, Centro de Formação Profissional e particularmente a Construção Civil, temos feito este trabalho. Trabalho este que é feito pelos formadores do próprio centro e também com a parceria de empresas de construção civil. E, neste caso concreto, temos ações de parceria com a SOMAG, temos ações de parceria também com a Soares da Costa e outras parcerias se abrem para trabalharem no mesmo sentido. E aqui cabe, então, a entidade empregadora criar os mecanismos necessários no sentido de que o trabalhador use esses equipamentos de proteção individual, através de uma informação, através de formação e até através de instauração dos competentes processos disciplinares. Tudo isso no sentido de se salvaguardar a integridade física da pessoa humana.